Em apenas alguns segundos, situações comuns podem se transformar em verdadeiros desastres. Câmeras espalhadas pelo mundo registraram situações em que tudo parecia normal, até que o inesperado aconteceu. Hoje você vai ver cenas que provam como o perigo pode estar muito mais perto do que se imagina. Veja agora momentos filmados segundos antes do desastre. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Lá nos Estados Unidos, é muito comum que as pessoas façam alguns serviços pesados por conta própria para dar uma economizada. Só que isso nem sempre dá certo, viu? Como aconteceu nesse caso, onde tentaram derrubar uma árvore sem nenhuma experiência, o que ficou claro depois que ela caiu. Complicou. Mano, ela tombou inteira na direção da casa, destruindo parte da construção, como se ela fosse feita de papel. Eu não entendi porque eles estavam usando uma escavadeira para empurrar o tronco na direção da residência. Qual será que era o plano? Qual foi o cálculo que fizeram? Seja lá o que for, deu muito errado, né? E nesse lance de economizar, o prejuízo acabou saindo muito maior do que o valor do serviço. A sorte é que a residência estava vazia, caso contrário, o prejuízo não teria sido apenas material. Parecia ser só mais um dia tranquilo e pacato de trabalho na oficina, até que um barulho estranho assustou os mecânicos. Meu Deus. Mano, olha a diferença que faz ter experiência de vida, né? Os caras perceberam na hora que ia dar ruim, entraram correndo para se proteger e segundos depois, o pneu explodiu com uma violência absurda bem onde eles estavam. Ainda bem que o reflexo estava em dia e ninguém se feriu, mas o susto e o deslocamento de ar foram gigantes, parecia até uma granada e não um pneu. Se essa explosão pega em alguém cheio, meu filho, esquece, né? Ia ser CPF cancelado na hora, sem chance de defesa. Eu nem imaginava que trabalhar em borracharia seria assim tão perigoso. Imagina só, você tá com a morena em uma escadaria de pedra bem na frente do mar, tomando aquele café da manhã na Europa, coisa chique, né? Quando acontece isso. Do nada uma ave aparece dando um rasante pegando exatamente o sanduíche que estava na mão do cara, em um movimento tão calculado e impressionante que os dois ficam alguns segundos sem saber como reagir, né? É como se eles estivessem processando o que tinha acabado de acontecer, porque não era um passarinho não, o bicho era enorme, mano, no mínimo era uma águia, que passou a poucos centímetros da cabeça do casal. Por sorte, só queria o sanduíche mesmo. Será que depois dessa eles continuaram tomando café alternativo ou correram para uma lanchonete? E quando você pega um trampo extra para tirar uma graninha, mas acaba saindo de lá devendo para quem te contratou? Putz, estou lascado. O coitado estava cortando grama quando resolveu dar umas batidinhas no concreto para remover o excesso da lâmina, mas como a máquina estava ligada, ela acabou tirando uma lasca de concreto que bateu com tudo no vidro da porta da residência do seu chefe. Do nada, o que era para ser um simples corte de grama se transformou em um prejuízo catastrófico para o trabalhador, que agora vai ter que cortar muita grama para pagar o conserto da porta que ele estilhaçou por completo.
O pior é que nem deu para colocar a culpa em outra pessoa, já que tinha uma câmera na entrada que gravou tudo. Esse daí se deu mal. Às vezes, até mesmo coisas extremamente planejadas saem do controle e acabam se transformando em um desastre. Foi o que aconteceu com a implosão de uma torre de concreto. Tudo parecia ter sido milimetricamente calculado, porém, na hora da queda... Olha, eu não sei não, mas algo me diz que era para a torre cair para o outro lado, né? Mas o destino não quis e ela tombou para o lado errado. Ainda bem que as pessoas estavam longe, porém a torre acertou os fios dos postes, comprometendo toda a rede elétrica, que foi extremamente danificada, com os fios caindo ali no chão. Ninguém se feriu nem tomou choque, mas o prejuízo que esse erro de matemática causou, vou te contar, viu? É até difícil de mensurar. Certeza que teve gente que teve que passar ali no RH nesse dia. Parecia que ia ser o vídeo mais fofo do mundo, com o dono todo orgulhoso mostrando para a câmera o quanto o gato dele era inteligente, dócil e carinhoso, mas do nada o clima mudou e o bicho fez isso. I wrote her in today because I'm telling you she's a better Olha a reação desse felino. Ele ativou o modo selvagem com toda a raiva do mundo e partiu para cima do dono, como se aquela gravação tivesse sido a gota d'água, grudando na perna do homem com uma agressividade absurda. O Frajola do Mal simplesmente perdeu a linha de uma hora para outra e, pelo visto, ele foi certeiro no alvo e não estava para brincadeira. O coitado do dono não teve nem tempo de reagir à fúria do bichano. Isso serve de aviso: nunca subestime o humor de um gato, porque quando eles decidem que a paciência acabou, o instinto de predador fala mais alto e o prejuízo é certo. Tudo parecia uma cena de filme ali no meio da rua, com todo mundo se divertindo, enquanto vários balões metalizados subiam para o céu. Era aquele momento de festa que todo mundo para registrar, mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Meu Deus do céu. Mano, olha o perigo disso. O que era para ser uma comemoração virou um pesadelo quando os balões de hélio atingiram em cheio a fiação de alta tensão. Na hora, o material metalizado fechou um curto-circuito sinistro, gerando uma explosão de faíscas que evoluiu para um blackout total no bairro. O momento em que a diversão acaba e a rua inteira fica no escuro por causa de um simples detalhe. O pessoal tá lá aproveitando o evento, se divertindo, mas o estrago foi tão grande que parou tudo. Quem diria que alguns balões flutuando poderiam causar um impacto tão violento na rede elétrica? Existem muitos momentos em que uma família pode se arrepender de ter colocado um aquário de 30 litros dentro de casa, mas nenhum se compara a quando ele explode. Ih, rapaz. Tava tudo na maior paz, com o casal assistindo TV na sala, mas quando o vidro se rompeu, do mais absoluto nada, inundando a sala do apartamento, foi um verdadeiro caos. Algumas cadeiras chegaram a ser empurradas com a força da água, devido à quantidade que foi espalhada pelo cômodo, mas por sorte não tinha nenhum peixe na hora da explosão, né? O casal saiu correndo e eu fico me perguntando
Como foi que eles conseguiram secar tudo isso dentro do seu AP? Deve ter dado muito trabalho. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Vamos falar a verdade, poucas coisas doem mais na alma do brasileiro do que presenciar um desperdício de comida nesse nível. Meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? O gênio aí foi tentar desafiar a física, querendo levar o buffet inteiro de uma vez só, jurando que tinha o equilíbrio de um ninja. O resultado, a gravidade não perdoa. A bandeja, que antes era o sonho do almoço perfeito, ficou limpinha em segundos. E todo aquele investimento em hambúrguer e batata frita virou decoração de chão. Pela habilidade, cara de desespero do condenado, fica claro que ele não passa nem perto de ser um garçom. Esse é o clássico amigo herói do grupo, aquele que estufa o peito para dizer deixa que eu trago tudo e no fim cumpre a promessa de deixar todo mundo só na vontade. Então fica a dica, jamais confie a comida sagrada na mão daquele seu amigo desengonçado. Às vezes ocorrem erros que ninguém sabe o motivo. Dá uma olhada nesse vídeo, por exemplo. Eu tô passada, chocada. Sem qualquer tipo de aviso prévio, uma lancha que tinha acabado de atracar tranquilamente em um pier da Flórida simplesmente se transformou em uma bola de fogo. Repare no homem que estava caminhando ali perto. Foi por pura sorte, questão de segundos, que ele não foi atingido em cheio pelas chamas, escapando de algo muito pior com o susto da vida dele. O pânico foi instantâneo para quem estava nas embarcações vizinhas, que correram desesperadas para sair de perto antes que o incêndio se alastrasse. As autoridades foram acionadas para investigar o que de acho aconteceu, mas o mistério permanece. O fogo surgiu do nada e consumiu o barco inteiro, que ficou irreconhecível. Ainda bem que não houve vítimas fatais, mas fica o pensamento aterrorizante. Imagina o desespero se essa explosão acontece em alto mar, longe de qualquer socorro. Uns moradores locais estavam passando por uma estrada de Barreiras na Bahia, mas preferiram parar por não confiar muito em um certo pedaço. E olha, eles não poderiam estar mais certos, viu? Morador lá, ó. Olha, ó. Foi embora. Desceu água abaixo, o poeirão aí, ó. Ainda bem que esses caras não deram uma de loucos e seguiram, porque senão teriam sido levados pela água, porque até mesmo a própria estrutura que sustentava a estrada foi embora. Desceu água abaixo, o poeirão aí, ó. Cortou a estrada. Depois de muita chuva, a estrada sem asfalto não segurou, porque basicamente colocaram terra por cima de um cilindro gigante de ferro e disseram que era uma obra de infraestrutura. Só faltou a estrutura, né? Se bobear, a prefeitura fez essa obra mequetrefe e disse que custou uns 3 milhões aí, só para entocar dinheiro. Aqui é o Brasil. O registro é impressionante e mostra como a força da natureza é implacável, principalmente quando se trata de uma obra mal feita. Estrada de Barreiras, interditada, por tempo determinado. E quando alguma coisa dá errado, mas depois dá certo. A mulher estava descendo uma escadaria bem duvidosa quando tropeçou no salto e foi com tudo pro chão, mas por muita sorte, um rapaz que estava chegando bem na hora agiu como se tivesse um sentido aranha instalado de fábrica e segurou a moça sem nem titubear. É um mito, é um mito! O reflexo desse mano é de dar inveja, mas por sorte ele estava ali bem na hora, né? Porque pelo jeito que a mulher caiu, ela poderia ter tido sérias consequências se batesse nos próprios degraus da escada.
Eles ficam uns segundos sem reação, mas aliviados por tudo ter dado certo. Um verdadeiro anjo da guarda enviado, porque se ele não tivesse ali, talvez o vídeo não pudesse nem entrar nessa lista. Imagina a cena, você está caminhando tranquilo, na maior paz do mundo, quando de repente a natureza decide testar os seus reflexos. É impressionante. Sem aviso nenhum, essa árvore gigantesca começa a pender e, por uma questão de centímetros, quase transforma um passeio comum em uma tragédia para essas duas pessoas. A gente até repara que o tronco já estava meio inclinado, mas para pensar. Qual é a chance estatística de uma árvore que está ali parada há anos cair bem na hora que você passa? É aquele tipo de azar que parece até coisa de filme. Mas ainda bem que o instinto de sobrevivência falou mais alto. A dupla não deu bobeira, percebeu um movimento estranho no último instante e deu aquele passo salvador para trás. Eles escaparam de serem esmagados por toneladas de madeira por pura tensão. Essa foi por muito pouco, hein? Podemos até dizer que essas pessoas aí, meu filho, nasceram de novo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela estão os 2 últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.